Olá, vamos então para a nossa última aula das doenças entéricas da fase de maternidade. Vamos conversar sobre a coccidiose, uma doença bastante insidiosa na suinocultura moderna e caracterizada com uma diarreia persistente que acomete os leitões do quinto ao 15º dia de vida. Então são 10 a 12 dias que os leitões ficam com diarreia, às vezes até por ocasião do desmame, tem leitões ainda que permanecem com diarreia. Então, isso gera uma refugagem muito grande. É claro que o grau de diarreia depende muito da quantidade de ocistos que foram ingeridos no ambiente. No verão, a ingestão, a esporulação é maior, então acaba agravando a enfermidade. Então, o agente causador é o cisto Isóspora suis. Até recentemente ele era conhecido como Isóspora suis e agora ele foi nominado cisto isóspora. É uma doença mais comum em granjas que não pratica o sistema todos dentro, todos fora, porque você tem dentro de um sistema contínuo, né? Você tem porcas em diferentes momentos, né, da lactação, tem porcas parindo, porcas que já estão prestes a desmamar, e aí os funcionários, os utensílios de limpeza são os mesmos, acaba fazendo a disseminação do isóspora, do cisto isóspora de uma baia para outra. Lembrando que isso aqui é extremamente importante, que vocês memorizem que a fonte de infecção são os oocistos remanescentes que sobraram da leitegada anterior, que ficaram no piso ou foram trazidos por vetores, quer seja os fômites, ou mesmo pessoas, a bota, a mão do operador que está suja, ou vassoura, ou por vetores como barata, ratos que trazem na sua superfície esses oocistos. Né? A porca não tem importância nenhuma na contaminação dos leitões. A porca excreta a eiméria, assim como os leitões também são portadores de eiméria, mas que não são patogênicas para o suíno. E é uma doença de difícil eliminação da granja, por conta da resistência dos oocistos no ambiente. E também porque esses oocistos acabam se disseminando pela participação de vetores mecânicos, quer seja botas, a pele das pessoas que manejam os leitões, mosquito, barata, rato, vassoura, pá. Né? Então tudo isso acaba contribuindo para a manutenção da doença na granja. O cisto isóspora, então ele tem dois ciclos, né? O ciclo sexuado e o assexuado, ambos acontecem dentro do enterócito. Então ele penetra nessas células que recobrem a velocidade, fazem o ciclo deles e rompem essas células ao final do ciclo. Então a velocidade, ela que aqui aparece íntegra, aqui já se observa um processo de perda tecidual por causa dessas células que acabam sendo destruídas por conta delas terem hospedado então o cisto isóspora. E aqui é o momento em que um oocisto está sendo liberado de um enterócito. Né? E aqui é o oocisto do cisto isóspora. Ele é diferente do oocisto da himéria, porque ele tem dois esporocistos com 4 esporozoítos. Diferente do oocisto da himéria, onde tem 4 esporozoítos com 2 esporocistos cada. Importante fazer essa diferenciação quando se faz um exame de fezes de um leitão, um exame com finalidade de diagnóstico, saber se trata de oocisto de isóspora ou de himéria, porque se for de himéria não tem importância nenhuma no diagnóstico. Então, os sinais clínicos são de diarreia pastosa persistente, como a gente vê aqui, é uma diarreia que acaba impregnando o períneo dos animais e, com o passar do tempo, os leitões tornam-se refugos. Né? E o grau de refugagem vai depender do grau
de infestação no ambiente, né? Uma característica importante das parasitoses em geral é que elas são dose dependentes. Então, você pode ter um animal com a mesma parasitose, mas estar sem prejuízo zootécnico nenhum, e ter um animal com prejuízo extremo que pode levar, inclusive, até a morte, né? Já as viroses, as bacterioses, o ciclo, né, do patógeno é muito rápido, né? Então ele se multiplica rapidamente no organismo. Então muitas vezes a dose só tem que ser necessária para desencadear a doença, mas a gravidade da doença ela, ela acaba se determinando não pela dose de entrada, mas sim pela velocidade com que esse patógeno se multiplica no organismo. Então, aqui, em se tratando de uma parasitose, a dose é extremamente importante. O diagnóstico se dá pelos sinais clínicos, mas tem uma grande chance de erro por conta de outras doenças existentes na maternidade. Então, uma característica importante é a persistência. Ela não começa antes do quarto ou quinto dia de vida, que tem aquele período pré-patente do patógeno, já a colibacilose começa no recém-nascido. Ela não tem a recuperação mediante tratamento com antibióticos, né? Então, isso auxilia no diagnóstico. O pH das fezes, a tendência é um pH mais ácido, a colibacilose é mais para alcalino, né? A rotavirose, a gente viu que ela tem um ciclo aí de 4, 5 dias, aqui o ciclo é longo, 15 dias, 10 dias, então isso auxilia no diagnóstico clínico. Interessante fazer o exame parasitológico, né, o menos invasivo, coletar as fezes nos animais e solicitar um exame, especificar, né, a suspeita do cisto isóspora. Importante você ter um processamento adequado dessas fezes por conta da quantidade de gordura que existe nas fezes do leitão, por conta do leite materno, isso dificulta a visualização dos oocistos, né? E o exame histopatológico ideal é se fazer com a porção de jejum no ilho seco. Como os animais raramente morrem por coccidiose, então tem que ser escolhido um leitão que está lá com seus 10 dias pelo menos de diarreia, fazer eutanásia e no máximo 20 minutos após a morte do animal ter essas porções de intestino já, esses fragmentos de endoformol para evitar a autólise das velocidades. E aqui é a imagem que nós vemos, que dá o diagnóstico definitivo da coccidiose, que é a presença do cisto isóspora no interior dos enterócitos, né? Então aqui nós temos os núcleos, né, das células que recobrem a velocidade e aqui as formas endógenas do cisto isóspora. E associado a isso, ainda esse intestino vai apresentar a atrofia de velocidade, fusão de velocidades e a hiperplasia das criptas. Então, tudo isso contribui com a má absorção, o que justifica a refugagem dos leitões. Como prevenimos a coccidiose? Após a desmama, então, temos que fazer o procedimento de lavar com jatos fortes de água a maternidade, esses jatos fortes com a intenção de remover mecanicamente os oocistos remanescentes no piso. Usar detergente na lavagem facilita a remoção do biofilme, favorecendo então a remoção dos oocistos. Preferência usar água quente nesse processo. Desinfetar e, se for possível, usar o lança-chama. O lança-chama destrói aí o oocisto, não sobra nada, mas tem que ser um tipo de piso que aceite esse tipo de intervenção. Após o nascimento dos leitões, temos que ter aquelas práticas de limpeza convencionais, como remoção das fezes, daquele piso que não é autolimpante ou que não é vazado, né? E aí nas granjas que são positivas para coccidiose, que tem prejuízo com a doença, usar
um preventivo, que pode ser o toltrazuril ou o diclazuril. O toltrazuril é o mais eficiente, né? Então ele é aplicado no quarto, terceiro, quarto dia de vida via oral. Também uma medida que pode auxiliar no controle da doença é evitar usar o mesmo calçado entre salas de maternidade. Isso é mais difícil convencer os funcionários a praticar, porque eles trabalham de bota, é difícil toda hora ficar tirando a bota para entrar de uma sala para outra. E algo que já é bem praticado nas granjas é a manutenção de utensílios de limpeza exclusivos para cada sala de maternidade. E o controle de moscas e ratos, que elas podem veicular os oocitos de uma sala para outra, até de uma granja para outra. Então aqui é o procedimento de limpeza com jatos fortes d'água, né? O lança-chama, algo simples, mas ele acaba alterando a estrutura do piso. Aqui a aplicação que você faz em muitas granjas do toltrazuril no quarto dia de vida. E concluindo a coccidiose, destaca aí a falta de diagnóstico no campo, apesar dela ser bastante distribuída, né? Ainda precisa da comprovação de que se trata da coccidiose, então muitas granjas não fazem essa comprovação e usam as terapias preventivas durante décadas sem nunca ter feito um exame diagnóstico. E não é pelo preço, porque um histopatológico ou um coproparasitológico não é nenhum absurdo de caro. E a falta de vazio sanitário contribui com a disseminação da doença. E assim, nós encerramos a aula de coccidiose e o próximo tópico que iremos abordar então são as diarreias na fase de creche, recria e terminação. Até a próxima aula.